Hoje a Federação Russa possui o mais vasto arsenal nuclear do mundo, mas você já se perguntou como é que ele funciona? Esse vídeo não seria possível sem o apoio do nosso parceiro Move On Marcas. Se você aí tá com uma boa ideia de negócios, não corra riscos e já garanta o registro da sua marca. Os caras vão cuidar de toda a burocracia para você ficar tranquilo e se concentrar no sucesso do seu negócio. Acesse lá moveonmarcas.com.br e bons negócios. No vídeo de hoje nós vamos usar muito um termo que é o quiloton, que é a medida de poder destrutivo de uma arma nuclear. 1 quiloton equivale à explosão de 1000 toneladas de dinamite. E para vocês terem uma comparação, a bomba atômica despejada sobre Hiroshima tinha um poder destrutivo de 15 quilotons. Então guarda essa comparação aí e segue o vídeo. O dia 26 de dezembro de 1991 marcou a dissolução final e oficial da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E diante da dramática cena da bandeira vermelha sendo retirada dos telhados do Kremlin, outra imensa crise começou a se desenhar. Algumas das agora independentes ex-repúblicas soviéticas haviam nascido com um vasto arsenal nuclear sob seu controle. Parte das 30 mil ogivas que a União Soviética mantinha em seus estoques quando foi repentinamente dissolvida. Moscou havia montado na Bielorrússia, Ucrânia e Cazaquistão uma vasta infraestrutura para o armazenamento e emprego de armas nucleares, e agora, no começo de 1992, o presidente russo Boris Yeltsin estava decidido a conseguir de volta todas essas armas. Desta forma, em 23 de maio de 1992, na capital portuguesa, foi assinado o Protocolo de Lisboa, que dispunha sobre a entrega de todo o arsenal nuclear bielorrusso, ucraniano e cazaque à Rússia, em troca de um compromisso de defesa desses países por Moscou. O Cazaquistão foi imediatamente cooperativo, mas a Bielorrússia e a Ucrânia relutaram em efetivar o tratado e entregar suas armas, somente o fazendo em dezembro de 1994, após muitas outras rodadas de negociação. Ao longo dos anos seguintes, a Rússia, mergulhada numa séria crise econômica, lutou para manter o legado tecnológico do seu imenso arsenal legado da União Soviética, ao mesmo tempo em que reduzia o número de ogivas ativas mediante acordos bilaterais com os Estados Unidos. Após Vladimir Putin chegar ao poder no país no ano 2000, a Rússia iniciou um esforço de modernização do seu arsenal nuclear, para adaptá-lo ao novo cenário do século XXI e abandonar de vez os antigos sistemas soviéticos. E desde que foi nomeado para a chefia do Ministério da Defesa em 2012, o general Sergei Shoigu vem supervisionando um rápido programa de atualizações de suas armas atômicas. Em dezembro de 2021, Shoigu revelou que 89% do arsenal nuclear estratégico de pronto emprego da Federação Russa já era constituído de sistemas modernos, número que excedia as expectativas do próprio governo para aquele ano, e Putin disse: "Para nós é absolutamente inaceitável permanecer inertes. O passo de mudança em todas as áreas críticas que compõem as Forças Armadas é absurdamente rápido atualmente. Não é nem como a Fórmula 1, acontece em velocidade supersônica. Se você parar por um segundo, fica para trás instantaneamente." O arsenal nuclear russo no começo de 2022 se divide em ogivas estratégicas para uso contra grandes alvos inimigos na retaguarda, como centros industriais e políticos, e ogivas táticas, de menor poder de destruição, desenhadas para uso em campo de batalha contra alvos militares, num total combinado de 4.477 armas, de acordo com o Dr. Hans Christensen, diretor do
do Programa de Informações Nucleares da Federação Americana de Cientistas. Entretanto, o arsenal de pronto emprego, aquele que se encontra armado em mísseis balísticos terrestres e marítimos, bem como nos paióis das unidades de aviação de bombardeio, consiste apenas de ogivas estratégicas, num total de 1.588 armas, assim distribuídas. 812 ogivas em mísseis balísticos intercontinentais baseados em terra, 576 em mísseis balísticos disparados por submarinos e 200 ogivas à disposição das bases de aviação de bombardeio estratégico, integrando um conceito conhecido como tríade nuclear. Pensando em reduzir ao máximo a possibilidade de que um inimigo possa destruir completamente a capacidade nuclear da nação num ataque surpresa, foi desenvolvido o conceito de tríade nuclear, que preconiza o uso de um tripé de forças que amplia vastamente as chances de realização de um contra-ataque atômico. Extremamente custosa para ser mantida, a tríade nuclear é uma capacidade hoje detida apenas por 5 nações: os Estados Unidos, China, Índia, França e Rússia. Esses países são capazes de lançar ataques nucleares a partir de terra, mar e ar, seguindo uma fórmula iniciada pelos bombardeiros estratégicos. Aeronaves de grande autonomia e capacidade de carga bélica, os bombardeiros nucleares são a primeira perna da tríade, apresentando grande flexibilidade no emprego de seu armamento, podendo ser despachados e chamados de volta no último minuto, caso haja uma mudança de decisão. Para evitar que sejam eliminados num ataque surpresa inicial, os bombardeiros podem ser dispersados por aeródromos secundários e mesmo assim serem mantidos em estado de alerta. No entanto, por poderem carregar tanto bombas nucleares quanto convencionais, essas aeronaves podem, de forma inadvertida, escalar perigosamente um conflito, dado que o mero avistamento de um deles em voo pode levar o inimigo a concluir que se trata de um ataque nuclear iminente, potencialmente fazendo-o ativar suas próprias armas atômicas. A Rússia conta com 2 tipos de bombardeiro em seu arsenal de emprego estratégico de armas nucleares, e o primeiro deles é o Tupolev Tu-95, que recebeu da OTAN o codinome Bear. O Tupolev 95 é um projeto antigo, tendo voado pela primeira vez em 1952, e é propelido por 4 motores Kuznetsov NK-12 de 15.000 cavalos, com hélices contrarrotativas, e hoje é a única aeronave de bombardeio ainda operacional no mundo todo com esse tipo de propulsão. Tendo entrado em serviço em 1956 e permanecido em produção até 1993, o Tu-95 deve continuar servindo a Rússia até 2040 e pode carregar até 15 toneladas de carga bélica. Foi um desses aviões que lançou a mais poderosa arma nuclear já detonada até hoje, a Tsar Bomba, um dispositivo de 50 megatons detonado no extremo norte da Rússia em 30 de outubro de 1961. Atualmente, 55 deles permanecem operacionais, podendo lançar mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares de 200 quilotons. O outro vetor estratégico da arma de bombardeio russa é o Tupolev Tu-160, codinome Blackjack na OTAN. O último bombardeiro que entrou em serviço com a extinta União Soviética, o Tu-160 fez seu primeiro voo em 1981 e chegou aos esquadrões em 1987, tornando-se a mais rápida aeronave de bombardeio em operação no mundo, com seus 4 motores a jato Samara NK-321 que lhe conferem a velocidade máxima de 2.220 km/h, mais do que 2 vezes a velocidade do som. O Tu-160 possui asas com geometria variável e um alcance de 12.300 km, que pode ser facilmente ampliado com reabastecimento aéreo. Pode carregar até 45 toneladas de armamentos, na forma de mísseis com ogivas nucleares de até 300 quilotons de poder destrutivo, sendo que cerca de 13
13 exemplares estão hoje em operação. A segunda perna da tríade nuclear é composta pelos ICBMs, ou mísseis balísticos intercontinentais, que podem atingir alvos a extrema distância partindo de pontos de lançamento controlados no interior do país. Os mísseis balísticos representam a forma mais rápida de iniciar um ataque nuclear, e embora sejam vulneráveis a ataques inimigos ainda em solo, são extremamente difíceis de serem interceptados no ar. Lançados de plataformas fixas subterrâneas conhecidas como silos, bem como por plataformas móveis rodoviárias, os ICBMs são disparados verticalmente e sobem até atingir a estratosfera, iniciando uma trajetória parabólica que os insere na direção do seu alvo. Cada míssil pode carregar diversas ogivas, que iniciam a reentrada atmosférica em direção ao alvo encapsuladas em MIRVs, ou veículos de reentrada múltiplos e independentes, fazendo com que apenas um ICBM possa potencialmente destruir sozinho todos os alvos de importância de uma nação. A Rússia conta atualmente com 5 principais sistemas de lançamento de armas nucleares nesta modalidade, sendo o primeiro e mais antigo deles o míssil R-36, conhecido pela OTAN como SS-18 Satan. Desenvolvido pela antiga União Soviética em 1962, entrou em serviço em 1966 e na época deu aos soviéticos a vantagem temporária num primeiro ataque nuclear, visto que podia carregar até 10 ogivas, enquanto os mísseis americanos carregavam até 3. O R-36 é lançado a partir de silos, mede 32 metros de altura e tem um alcance máximo de 16.000 quilômetros, podendo ser armado com até 10 ogivas de 750 quilotons de poder destrutivo. Hoje, cerca de 40 mísseis desse tipo ainda permanecem em uso pela Rússia, mas sua aposentadoria está marcada para breve. O UR-100N é o segundo tipo de míssil balístico intercontinental lançado de silos operacional com as Forças Armadas Russas e tem o codinome OTAN SS-19 Stiletto. Fazendo seu primeiro voo de teste em 1973, entrou em operação 2 anos depois, sendo propelido por combustível líquido, o que demanda um tempo de preparação de lançamento de 25 minutos. Mede 27 metros de altura e pode carregar até 6 ogivas independentes com 400 quilotons de poder destrutivo, apresentando um alcance máximo de 10.000 quilômetros. Atualmente, estima-se que apenas 6 desses sistemas, todos da versão mais moderna conhecida como Avangard, ainda estejam operacionais. Abrindo a seção de lançadores móveis está o RT-2PM Topol, conhecido pela OTAN como SS-25 Sickle, um sistema soviético que entrou em operação em 1985. Montado sobre um caminhão 14x12 MAZ-7917, o Topol tem em sua mobilidade o seu maior trunfo, pois pode esconder-se em locais ermos do interior do país e constantemente mudar de posição para enganar o reconhecimento adversário. O míssil tem um comprimento de 21,5 metros e um alcance operacional máximo de 11.000 quilômetros, sendo capaz de entregar uma única ogiva de 800 quilotons de poder destrutivo. Juntamente com sua versão mais moderna, Topol-M, atualmente a Rússia opera cerca de 87 desses sistemas. O RS-24 Yars, conhecido na OTAN como SS-27 Mod 2, foi desenvolvido secretamente pela Rússia no começo do século XXI e entrou em serviço em 2010. Seu projeto foi pesadamente baseado no modelo Topol-M, mas ao contrário do seu antecessor, o Yars possui a capacidade de lançar múltiplas ogivas. Com 23 metros de comprimento, o míssil tem um alcance operacional de até 12.000 quilômetros, e o número máximo de ogivas que pode carregar ainda é um mistério, com analistas apontando um mínimo de 3 até um máximo de 6 ogivas, com poder destrutivo máximo de 500 quilotons. Existe também uma versão do Yars operada em silos, e no total a Rússia possui atualmente 173 desses sistemas em operação. Por fim, o país está em fase final de desenvolvimento do RS-28 Sarmat,
conhecido como SSX-29 pela OTAN. O primeiro voo deste míssil está previsto para 2022 e deverá apresentar a impressionante capacidade de carregar até 15 ogivas independentes, podendo entregá-las até uma distância máxima de 18.000 quilômetros. A terceira e última perna da tríade nuclear é a dos SLBMs, ou mísseis balísticos lançados por submarino. Potencialmente os mais caros e complexos de serem mantidos, esses mísseis são também os mais indetectáveis e, portanto, os que mais representam a intimidação nuclear. A posição de um submarino nuclear lançador de mísseis é extremamente complicada de se seguir, fazendo desta última perna a garantia final de uma reação ao uso de armas atômicas. A Rússia utiliza atualmente 2 sistemas SLBM, sendo o primeiro deles o RSM-54, que fez sua estreia operacional em 2007. Esses mísseis são operados a partir de submarinos nucleares da classe Delta IV, dos quais 7 foram construídos. O RSM-54 mede 14,8 metros de comprimento e pode alcançar um alvo a até 8.300 quilômetros de distância, levando uma combinação de 4 ogivas de 500 quilotons ou 10 ogivas menores de 100 quilotons de poder destrutivo. Atualmente, a Marinha Russa opera até 80 desses sistemas. O segundo e mais moderno míssil intercontinental naval é o RSM-56 Bulava, que entrou em operação final em 2018 e é conhecido como SSN-32 pela OTAN. Desenvolvido para operar com a nova classe de submarinos nucleares balísticos Borei, até 16 Bulavas podem ser carregados por cada um dos 5 submarinos desta classe atualmente em uso pelo país. Medindo 12 metros de comprimento, o míssil tem um alcance máximo de 9.000 quilômetros, levando até 10 ogivas independentes com 150 quilotons de capacidade destrutiva, e até 80 deles se encontram atualmente no arsenal da Federação Russa. Além de todos esses sistemas de nível estratégico, a Rússia ainda dispõe de numerosos sistemas de emprego tático de armas nucleares em reserva, que podem a qualquer momento serem colocados em estado operacional. Somados a mais 1.500 ogivas obsoletas que aguardam desmonte, o arsenal nuclear russo alcança o incrível número de 5.977 ogivas, fazendo dele o maior arsenal nuclear de todo o planeta. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.